A sala estava em silêncio absoluto. 50 pessoas vestindo roupas que custavam mais que carros observavam o menino magro e sujo parado diante do cofre de aço. Lucas tinha 17 anos, mãos calejadas de trabalhar com ferro velho desde os 12, e estava tremendo. Não de medo, de raiva pura. Victor Ashford, o milionário sentado na poltrona de couro italiano, acendeu um charuto cubano e soprou a fumaça na direção do garoto. O homem tinha 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais que a casa onde Lucas morava. Ou melhor, onde costumava morar. Porque Victor tinha comprado o terreno 3 dias atrás e dado 2 opções à família: sair em 24 horas ou aceitar a proposta. A proposta. Lucas olhou para o cofre novamente. 3 metros de altura, 2 de largura, fabricado na Alemanha com tecnologia militar. Victor se levantou, caminhou até o garoto com passos lentos e calculados. Parou a poucos centímetros do rosto de Lucas. O cheiro do charuto era enjoativo. Você tem 24 horas para abrir esse cofre. Se conseguir, te dou 100 milhões em dinheiro vivo. Alguém riu no fundo da sala. Uma mulher com diamantes no pescoço sussurrou algo para o homem ao lado. Victor continuou, sorriso cruel no rosto. Mas se não conseguir, você trabalha para mim por 5 anos. Sem salário, sem folga, sem direitos. Lucas cerrou os punhos. A mãe estava no hospital municipal naquele exato momento. Câncer em estágio avançado. A cirurgia custava 200 mil. Sem a cirurgia, os médicos davam 3 meses de vida. O pai tinha morrido 6 meses atrás, infarto fulminante aos 42 anos, mas Lucas sabia a verdade. O pai tinha morrido de desgosto, de vergonha, de pressão, tudo por causa do homem parado na sua frente. Victor abriu uma pasta de couro sobre a mesa de mogno. Retirou um documento amarelado, manchado. Reconhece isso? Lucas sentiu o estômago revirar. Era um contrato, assinado com sangue. A assinatura do pai estava ali, tremida, desesperada. Seu pai me devia 3 milhões quando morreu. Você herdou a dívida. Esse jogo é sua única chance de quitar tudo e ainda sair rico, ou virar meu empregado. A escolha é sua. As pessoas na sala começaram a fazer apostas. Alguém ofereceu 10 mil para quem acertasse quanto tempo o garoto levaria para desistir. Outro apostou que Lucas choraria antes da primeira hora. Uma jovem de vestido vermelho filmava tudo com o celular, transmitindo ao vivo para milhares de seguidores. Victor se virou para os convidados, braços abertos como um showman. Senhoras e senhores, bem-vindos ao jogo mais emocionante da temporada. Esse cofre possui 12 camadas de segurança, cada uma projetada pelos melhores engenheiros do mundo. Apenas eu sei todas as combinações. A sala explodiu em aplausos. Lucas olhou para o cofre, depois para Victor, depois para o contrato manchado de sangue. 24 horas. Aceitou. Victor riu alto, batendo palmas. Então que comece o show. O cronômetro digital na parede acendeu. 24 horas. O tempo começou a correr. 3 dias antes, Lucas estava no ferro velho, debaixo do sol escaldante. Suor escorria pelo rosto enquanto separava cobre de alumínio. O trabalho pagava 15 reais por dia. 15 reais que compravam arroz, feijão e às vezes um frango para a mãe. O dono do ferro velho era um homem bom. Deixava Lucas levar casa peças quebradas que ninguém queria. O garoto consertava tudo. Rádios, ventiladores, liquidificadores. Vendia na feira aos domingos por 30, 40 reais. Foi numa dessas manhãs quentes que a BMW preta estacionou na frente do ferro velho. Lucas nem olhou. Carros assim não paravam ali por acaso. Sempre vinham cobrar alguma coisa. Você é Lucas Mendes? A voz era grave, educada demais. Lucas se virou. Um homem de terno saiu do carro. Atrás dele, Victor Ashford. Seu pai era Roberto Mendes? Lucas deixou cair o pedaço de cobre que segurava. Conheci seu pai há muito tempo. Éramos sócios. Mentira.
Lucas sabia que era mentira. O pai nunca teve sócio. Trabalhava sozinho como engenheiro freelancer, pegando projetos pequenos de empresas locais. Victor caminhou entre a sucata com cuidado exagerado, evitando sujar o sapato italiano. Olha só esse lugar. Seu pai tinha tanto potencial. Poderia ter sido rico, mas escolheu a mediocridade. Lucas sentiu a raiva subir pela garganta. Não fale do meu pai. Victor sorriu. Calma, garoto. Vim fazer uma proposta. Comprei o terreno onde você mora. Aliás, comprei o quarteirão inteiro. Vou construir um condomínio de luxo. O mundo parou. O terreno, a casa, era tudo o que restava. Vocês têm 48 horas para sair. Ou... Victor fez uma pausa dramática acendendo o charuto. Ou você aceita um desafio. Ganhe, e além de não perder a casa, recebe 100 milhões. Perde e trabalha para mim por 5 anos quitando a dívida do seu pai. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Que dívida? Seu pai pegou 3 milhões emprestados comigo há 6 anos. Nunca pagou. Morreu devendo. Impossível. O pai nunca mencionou dívida, nunca pediu dinheiro emprestado. Tem os documentos, assinados e reconhecidos em cartório. Victor estendeu uma pasta. Lucas abriu com mãos trêmulas. O contrato estava ali. A assinatura do pai. Reconheceu a letra imediatamente, mas havia algo estranho. A tinta era escura demais, vermelha demais. Seu pai assinou com o próprio sangue. Disse que era a única garantia que eu aceitaria. Um homem sem dinheiro oferecendo o sangue da família como aval. Lucas sentiu náusea. O que é o desafio? Victor jogou a cinza do charuto no chão de terra batida. Tem um cofre, impossível de abrir. Você tem 24 horas para tentar. Simples assim. Por que eu? Por que não contratar um especialista? Victor deu de ombros. Porque é divertido. Porque seu pai me deve. Porque quero ver se o filho do grande Roberto Mendes herdou alguma coisa além de pobreza. A palavra grande foi pronunciada com veneno. Lucas percebeu algo no tom. Ódio. Victor odiava o pai. Mas por quê? Você tem 48 horas para decidir. Depois disso, despejo sua família e cobro a dívida na justiça. Podem ficar com a roupa do corpo. Nada mais. Victor entrou na BMW. O motorista acelerou, levantando poeira. Lucas ficou parado entre a sucata, segurando o contrato manchado de sangue, sentindo o mundo desmoronar pela segunda vez em 6 meses. A primeira camada do cofre tinha um painel digital com 15 espaços vazios. Senha numérica de 15 dígitos. As possibilidades eram astronômicas, 10 elevado à 15ª potência. Impossível adivinhar por tentativa e erro. Lucas ouviu as risadas atrás dele. Uma mulher comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Aposto que ele nem sabe fazer conta de 15 dígitos. Mais risadas. Victor estava sentado, saboreando o uísque escocês de 50 anos. O cronômetro marcava 23 horas e 40 minutos. Lucas ignorou todos. Aproximou-se do cofre, passou a mão pela superfície fria. Era pesado, bem construído. Percorreu os dedos pelas bordas, pelas dobradiças, pelos parafusos. Cada detalhe importava. O pai tinha ensinado isso. Quando você conserta alguma coisa, primeiro você observa. Depois você entende. Só então você age. Nunca o contrário, Lucas observou. As dobradiças tinham um padrão. Não eram aleatórias. Os parafusos estavam distribuídos em sequência específica. Contou em voz baixa. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. As dobradiças seguiam a sequência de Fibonacci. Ele olhou para o painel novamente. 15 dígitos. Começou a digitar. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. 15 números da sequência. Clique. A primeira camada abriu com um som metálico suave. O silêncio na sala foi instantâneo. Todas as conversas pararam. Os copos de uísque ficaram suspensos no ar. Victor se levantou devagar, o sorriso sumindo do rosto. Sorte, disse alguém. Pura sorte. Lucas não respondeu.
já estava focado na segunda camada. Um quebra-cabeça mecânico, com dezenas de peças móveis entrelaçadas. Parecia impossível. As peças precisavam ser movidas em ordem específica, caso contrário travavam. Um movimento errado e o sistema inteiro bloqueava, exigindo reset que consumiria horas preciosas. Victor recuperou a compostura, voltou a sorrir. Essa camada foi projetada por um mestre relojoeiro suíço. Levou 3 anos para criar. Boa sorte. Lucas estudou o mecanismo. As peças eram de titânio polido, encaixadas com precisão microscópica. Lembrou do ferro velho, lembrou dos motores que desmontava, carros antigos, compressores quebrados, máquinas industriais. Tudo tinha lógica interna, tudo tinha sequência. Começou a mover as peças, devagar, testando resistência, sentindo onde cada uma queria ir. Os dedos se moviam com confiança que ele mesmo não sabia que possuía. 5 minutos depois, todas as peças estavam alinhadas. Clique. A segunda camada abriu. Dessa vez, alguns convidados aplaudiram. Victor não estava mais sorrindo. A terceira camada era um painel com textos em 7 idiomas diferentes: inglês, mandarim, árabe, russo, francês, alemão, hindi. Cada texto continha parte de um código. Era necessário ler todos, traduzir mentalmente e combinar as informações para descobrir a senha final. Victor se serviu de mais uísque. Esse é o fim. Garoto nem deve falar inglês direito. Lucas olhou para os textos. Lembrou do pai sentado na mesa da cozinha, dicionários velhos espalhados. O pai falava 6 idiomas, dizia que conhecimento não ocupava espaço, dizia que um engenheiro precisava ler manuais técnicos do mundo todo, ensinava o filho enquanto consertava geladeiras e fogões quebrados. Cada trabalho era aula, cada reparo era lição. Lucas começou a ler. O texto em inglês falava sobre estrelas, o mandarim sobre números, o árabe sobre direções, russo sobre elementos químicos, francês sobre música, alemão sobre matemática, hindi sobre tempo, estrelas, números, direções, elementos, música, matemática, tempo. 7 conceitos, 7 partes de um código. Ele fechou os olhos, organizando as informações na mente. Cada texto tinha uma palavra destacada. Combinou as palavras. Formaram coordenadas astronômicas, digitou as coordenadas convertidas em números. Clique. Terceira camada aberta. A sala explodiu em murmúrios. Victor ficou pálido. Ofereceu mais uísque para o garoto. Voz forçadamente amigável. Impressionante. Muito impressionante. Que tal fazer um acordo? Te dou 50 milhões agora e paramos por aqui. Lucas olhou para o homem. 100 milhões ou nada. Victor jogou o copo vazio na parede. O cristal explodiu em 1000 pedaços. Alguns convidados recuaram assustados. Advogado presente se levantou, anotando algo num bloco. Continue então. Vamos ver até onde sua sorte vai. A quarta camada fez Lucas parar. Era um sistema de lasers vermelhos entrecruzados. Sensores de movimento por toda parte. Um movimento brusco e alarmes soariam, trancando o cofre completamente. Tentativas restantes. 1. Victor estava confiante novamente. Tecnologia militar israelense. Nem ladrões profissionais conseguem passar. Lucas se sentou no chão. 22 horas no cronômetro. Fechou os olhos. Todos acharam que ele tinha desistido. Vozes começaram a comemorar. Victor já abria champanhe. Sabia que era impossível. Um garoto de ferro velho não tem chance contra a engenharia de verdade. Lucas não estava desistindo. Estava lembrando. A mãe no hospital, sorrindo mesmo com dor. Você é igual ao seu pai. Inteligência sempre vence força bruta. Sempre. Abriu os olhos. Estudou a sala. Os lasers formavam grade complexa, mas refletiam nas paredes. Paredes com espelhos decorativos. Espelhos que podiam ser reposicionados. Levantou-se devagar. Pegou um espelho pequeno da parede. Guardou no bolso. Pegou outro. E outro. 5 espelhos ao todo.
Começou a posicioná-los ao redor do cofre, ângulos calculados, reflexos direcionados. Os lasers começaram a desviar, refletindo nos espelhos, criando novos caminhos. Alguém na sala percebeu o que estava acontecendo. Meu Deus, ele está redirecionando os lasers. Lucas trabalhou por 40 minutos. Suor escorria pelo rosto. Mãos trêmulas posicionando cada espelho com precisão milimétrica. Um erro e tudo desmoronava. Colocou o último espelho. Os lasers agora formavam caminho livre até o painel de controle. Caminhou entre eles, corpo contorcido em ângulos impossíveis. Alcançou o painel. Desativou o sistema. Clique. Quarta camada aberta. Metade dos convidados aplaudiu de pé. A outra metade olhava para Victor esperando reação. O milionário estava roxo de raiva. Seguranças se moveram em direção a Lucas. O advogado se colocou entre eles. Qualquer intimidação invalida o contrato. Tenho 50 testemunhas aqui. Victor mandou os seguranças recuarem. Seu rosto era máscara de ódio puro. A quinta camada era biometria. Leitor de digital. Victor colocou o próprio polegar no leitor, mostrando como funcionava. Apenas minha digital abre. Impossível hackear. Impossível falsificar. Esse cofre foi feito para mim. Só para mim. Lucas analisou o sistema. Era tecnologia cara. Scanner óptico de alta resolução. Mas todo o sistema tinha falha. Todo projeto tinha ponto fraco. O pai tinha ensinado isso também. Engenheiros são humanos. Humanos cometem erros. Sempre. Lucas estudou o cofre novamente. Dessa vez, não as camadas de segurança. A estrutura. O design. Passou horas olhando cada detalhe. Victor ficou impaciente. Desistiu? Quer confessar que chegou no limite? Algo clicou na mente de Lucas. Uma memória. O pai tinha trabalhado num projeto de cofres anos atrás. Projeto rejeitado por uma empresa grande. O pai voltou para casa frustrado, dizendo que empresários não entendiam nada de segurança real. Preferem a aparência de segurança à segurança verdadeira. Lucas olhou para Victor. Você conhecia meu pai. Não como sócio, como concorrente. Victor não respondeu, mas os olhos denunciaram. Meu pai projetou cofres. Você roubou o design dele. Victor deu de ombros. Seu pai era fraco. Boas ideias, execução patética. Eu peguei as ideias e fiz fortuna. Ele ficou pobre e morreu. Essa é a diferença entre vencedores e perdedores. A sala ficou em choque. Alguns convidados começaram a se afastar de Victor. Lucas continuou. Se você roubou o design, conhece as falhas, mas aposto que não corrigiu todas. Orgulho demais para admitir que o projeto tinha defeitos. Caminhou ao redor do cofre, batendo de leve na estrutura. Som oco em ponto específico. Encontrou. Falha acústica. O sistema biométrico tinha backup de som. Se alguém assobiasse frequência específica, o sistema entrava em modo de emergência e liberava acesso temporário. O pai tinha incluído isso como segurança caso o proprietário ficasse incapacitado. Victor percebeu tarde demais. Não ouse. Lucas começou a assobiar. Frequência aguda, mantida por 20 segundos. O sistema biométrico piscou. Modo de emergência ativado. Acesso temporário liberado por 60 segundos. Clique. Quinta camada aberta. A sala explodiu. Pessoas gritando, filmando, alguns chorando de emoção. Victor tentou desligar o cofre, mas o advogado bloqueou. Tocar no cofre agora é violação do contrato. 50 testemunhas. Você perde tudo. Victor recuou, tremendo de raiva. Olhou para Lucas com ódio que queimava. Você não sabe no que está se metendo. As próximas camadas vão te matar. Literalmente. A sexta camada liberou gás quando Lucas tentou abri-la. Gás sonífero vazando por micro-orifícios. Alarme vermelho piscou no painel. Tentativa de acesso não autorizado detectada. Contramedida ativada. Lucas sentiu a tontura imediatamente. A sala começou a girar. Vozes ficaram distantes. Alguém gritou para chamar ambulância. Victor ria. Essa é a beleza. O cofre se defende sozinho.
Se você forçar a 7ª camada antes de neutralizar o gás, o mecanismo interno destrói todo o conteúdo. Documentos triturados, dinheiro queimado, evidências desaparecidas. Lucas caiu de joelhos, visão embaçada. Mas a mente ainda funcionava. Gás sonífero precisava de ventilação. Sem ventilação, se acumulava e perdia efeito. Tirou a camisa. Molhou com água de garrafa que alguém ofereceu. Tampou os orifícios de onde o gás saía. Respirou fundo algumas vezes, afastando-se do cofre. A tontura começou a passar. 5 minutos depois, estava pensando claro novamente. Analisou a 7ª camada. Mecanismo de destruição. Ativado por pressão errada ou tempo excessivo. Precisava abrir 6ª e 7ª simultaneamente. Impossível? Não. Improvável. Estudou os 2 painéis. 6ª camada tinha senha rotativa. Mudava a cada minuto. Baseada em algoritmo complexo. 7ª camada tinha travas mecânicas. 15 travas que precisavam ser liberadas em sequência exata em menos de 10 segundos. Lucas respirou fundo. Lembrou de tudo que o pai ensinou. Paciência, observação, precisão. Começou. Calculou o algoritmo da 6ª camada. Esperou o momento exato. Digitou a senha. Simultaneamente, começou a liberar as travas da 7ª. 1, 2, 3. Suas mãos se moviam tão rápido que pareciam borradas. 4, 5, 6. O mecanismo começou a ranger, ameaçando ativar a destruição. 7, 8, 9. Suor escorria, queimando os olhos. 10, 11, 12. Alguém na sala rezava em voz alta. 13, 14, 15. Clique duplo. 6ª e 7ª camadas abertas simultaneamente. Lucas caiu para trás, exausto. A sala explodiu em aplausos. Pessoas pulando, gritando. Victor tentou desligar a energia do cofre. Puxou o disjuntor. As luzes apagaram, mas o cofre tinha gerador de emergência, backup automático. Luzes internas acenderam, mantendo todos os sistemas funcionando. O advogado segurou Victor pelo braço. Mais uma tentativa de sabotagem, e eu anulo o contrato em seu desfavor. Você perde tudo, testemunhas, câmeras, evidências. Victor se soltou, indo para o canto da sala. Pálido, derrotado, mas ainda perigoso. 18 horas haviam passado. Lucas estava trabalhando sem parar, sem comida, sem água, sem descanso. A 8ª camada era enigma matemático de nível universitário. Equações diferenciais parciais, teoria dos números, topologia algébrica. Lucas nunca tinha ido à universidade. Mal tinha terminado o ensino médio. Mas o pai tinha a biblioteca inteira de livros técnicos comprados em sebos. Passavam noites estudando juntos. Matemática era linguagem universal, dizia o pai. Aprenda matemática e você entende o universo. Lucas resolveu o enigma em 40 minutos. A 9ª camada era código Morse, mas não Morse simples. Morse modificado com padrão aparentemente aleatório. Lucas descobriu que o padrão seguia frequências de rádio antigas, frequências que o pai sintonizava no ferro velho quando procurava peças específicas. Decodificou em 30 minutos. A 10ª camada era a combinação que mudava a cada 30 segundos. Display digital mostrando números dançando. Lucas percebeu que os números não eram aleatórios. Seguiam preço de ações na bolsa de valores. Ações específicas da empresa de Victor. Calculou o padrão. Esperou o momento certo. Digitou. Clique. 10ª camada aberta. 6 horas restantes no cronômetro. 2 camadas finais. Lucas sentiu o corpo fraquejar. Pernas bambas. Visão com pontos pretos nas bordas. Alguém ofereceu café. Ele bebeu, queimando a garganta. A multidão do lado de fora da mansão havia crescido. A jovem de vestido vermelho ainda transmitia ao vivo. Milhões assistindo pelo celular. História do garoto pobre desafiando o milionário corrupto viralizou. Mídia local chegou com câmeras profissionais. Helicópteros de notícia sobrevoavam a área. Lucas sentou no chão, encostando na parede fria. Fechou os olhos por um momento.
Pensou na mãe, sozinha no hospital, sem saber de nada. Pensou no pai, morto há 6 meses, enterrado sem dinheiro para lápide decente. Sentiu algo no bolso, papel amassado. Não lembrava de ter colocado ali. Puxou. Era carta. Letra do pai. Meu filho, se você está lendo isso, significa que Victor finalmente mostrou quem realmente é. Esse homem roubou 20 anos da minha vida. Roubou minhas invenções, minha dignidade, minha saúde, mas não conseguiu roubar o que ensinei a você. Inteligência, persistência, dignidade. Dentro do cofre de Victor está a evidência de todos os crimes dele. Documentos que provam fraudes, contratos falsos, famílias destruídas. Eu sabia que um dia você enfrentaria esse homem. Por isso ensinei tudo o que sei. Matemática, idiomas, engenharia, lógica, não por acaso, por necessidade. A última camada do cofre tem segredo. Victor não sabe, porque ele nunca entendeu como sistemas realmente funcionam. A verdadeira força não está na complexidade, está na simplicidade. Lembre-se, o maior segredo sempre está na base. Seu pai que te ama. Lucas leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo. Levantou-se, olhou para o cofre com olhos novos. 5 horas restantes. A 11ª camada foi revelada. Sistema de autodestruição em contagem regressiva. Display mostrando 3 horas. Se a camada não fosse desativada corretamente, explosivo interno destruiria todo o conteúdo do cofre. Victor estava confiante novamente. É o fim, garoto. Nem eu sei como desativar essa camada. Foi programada por especialista em segurança militar. Uma vez ativada, é impossível parar. Lucas estudou o mecanismo. Fios coloridos, painéis digitais, circuitos complexos. Parecia bomba de filme de ação. A sala estava em pânico. Pessoas querendo sair, com medo de explosão real. O advogado consultou o especialista por telefone. Especialista confirmou. Sistema extremamente perigoso. Não recomendado tentar desativar sem treinamento militar. Victor caminhou até Lucas. Finalmente vai admitir derrota? Lucas ignorou. Continuou estudando. Victor ficou mais perto, sussurrando venenoso. Seu pai também achou que era inteligente. Também achou que podia me vencer. Sabe onde está agora? 2 metros debaixo da terra. Pobre, esquecido, fracassado. Lucas se virou devagar. Olhou nos olhos de Victor. Pela primeira vez, o milionário viu algo que fez seu sangue gelar. Determinação absoluta. Meu pai descobriu seus crimes. Você admitiu na frente de todos. A frase saiu calma, firme. Victor percebeu tarde demais. 50 testemunhas ouviram. Câmeras gravaram. Transmissão ao vivo registrou tudo. Você confessou que roubou as invenções dele. Que construiu fortuna com propriedade intelectual roubada. O advogado já estava digitando furiosamente no laptop, gravando depoimentos das testemunhas. Victor ficou lívido. Isso não significa nada. Não prova nada. Lucas voltou para o cofre. 2 minutos depois, gritou. Encontrei. Todos olharam. A 11ª camada era distração. Sistema de autodestruição era real, mas não estava na camada óbvia. Estava na base do cofre, escondido. A carta do pai estava certa. O maior segredo sempre está na base. Lucas se deitou no chão, olhou embaixo do cofre. Havia painel oculto, acessível apenas de baixo, impossível ver de qualquer outro ângulo. Começou a desmontar. Parafusos minúsculos, conexões delicadas, mãos firmes mesmo com tremor de exaustão. Desativou o sistema. Contagem parou com 40 minutos restantes. A sala explodiu em comemoração. Mas Lucas não comemorou. Estava focado na 12ª camada. A última. A 12ª camada deixou todos em choque. Era fechadura antiga, tipo que se via em cofres de 50 anos atrás. Nada digital, nada tecnológico, apenas buraco de chave simples. Victor começou a rir, histérico. Você acha que venceu? Essa fechadura precisa de chave específica, chave que só eu tenho.
Você pode ter passado por todas as camadas, mas sem essa chave, nunca vai abrir. Mostrou corrente no pescoço. Chave de ouro pendurada. Segurança máxima era ilusão, garoto. Segurança real sempre foi simples. Uma chave, uma fechadura. Impossível hackear, impossível falsificar. Lucas estudou a fechadura. Era antiga mesmo, mas não impossível. Lembrou das aulas do pai. Fechaduras antigas eram mais vulneráveis, menos precisas. Com ferramentas certas, abriam fácil, precisava de ferramentas. Olhou ao redor. A sala estava cheia de objetos caros, mas nada útil. Vasculhou os próprios bolsos. Encontrou arame fino que usava no ferro velho. Clipes de papel que alguém tinha dado. Começou a trabalhar. Tentou por 15 minutos. Não funcionou. A fechadura era melhor que parecia. Victor ria cada vez mais alto. Impossível. Admita, você perdeu. Lucas se afastou da fechadura. 3 horas no cronômetro. Caminhou pela sala, pensando, observando. A carta do pai ecoava na mente. O maior segredo está na simplicidade. Simplicidade. Olhou para Victor, para a chave de ouro no pescoço, muito óbvia, muito exposta. Olhou para o cofre novamente, para a base, onde estava o sistema de autodestruição oculto, onde mais poderia estar escondido. Se deitou no chão novamente. Olhou embaixo. Havia outro compartimento minúsculo. Não continha explosivos. Continha a segunda chave. Chave idêntica à de Victor, mas escondida onde apenas alguém que realmente entendesse o design encontraria. Pegou a chave, inseriu na fechadura, girou. Clique final. A porta do cofre abriu devagar. 3 horas exatas restantes no cronômetro. Dentro do cofre, pilhas de documentos, pastas organizadas, USBs com dados e dinheiro, muito dinheiro. Mas Lucas ignorou o dinheiro. Pegou a primeira pasta, leu. Contratos fraudulentos, 50 empresas destruídas, 50 famílias arruinadas, todas por Victor Ashford. Uma das empresas era do pai. Contrato provava que Victor tinha roubado patentes avaliadas em 500 milhões. Patentes que pertenciam a Roberto Mendes. Patentes que geraram toda a fortuna de Victor. Lucas olhou para o milionário. Você não é rico. Você é ladrão. Victor tentou correr, pegar os documentos, destruir evidências. Mas os convidados bloquearam. 50 pessoas que agora sabiam a verdade. 50 testemunhas de 20 anos de crimes. O advogado ligou para a polícia. Enquanto esperavam, Lucas continuou lendo. Cada documento era crime. Cada página era prova. Fraude, extorsão, suborno, falsificação, roubo de propriedade intelectual, até suspeitas de 3 mortes encomendadas. Empresários concorrentes que morreram em acidentes. Investigações arquivadas após pagamentos misteriosos. A polícia chegou em 20 minutos. Victor foi preso na frente de todos. Algemas nas mãos. Câmeras filmando cada segundo. O homem que tinha tudo, perdeu tudo em 24 horas. 3 meses depois, o julgamento de Victor Ashford se tornou o caso mais midiático do ano. 50 testemunhas depuseram. Documentos do cofre foram apresentados como evidência. Perícia confirmou a autenticidade de tudo. Victor tentou alegar insanidade, tentou subornar jurados, tentou intimidar testemunhas. Nada funcionou. A verdade estava exposta. Impossível esconder. Veredicto: culpado em todas as acusações. Sentença: 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Todos os bens confiscados, empresas vendidas, mansões leiloadas, contas bancárias congeladas, fortuna inteira usada para compensar vítimas. Lucas estava no tribunal quando a sentença foi lida. Não sentiu alegria, não sentiu vingança, sentiu justiça. Diferença importante: as 50 famílias destruídas por Victor receberam compensação. Dinheiro não apagava o passado, mas ajudava a construir futuro. A mãe de Lucas fez a cirurgia. Hospital particular. Melhor oncologista do país. Tratamento completo. 6 meses depois estava curada, livre do câncer.
Lucas usou parte do dinheiro para criar fundação, Instituto Roberto Mendes de Educação e Tecnologia. Oferecia cursos gratuitos de engenharia, matemática, idiomas para jovens de comunidades pobres. A mansão de Victor foi transformada na sede. Salas luxuosas viraram salas de aula. Piscina virou laboratório. Garagem virou oficina. 1000 jovens matriculados no primeiro ano. Lucas dava palestras regularmente, contava sua história, não para se gabar, para inspirar. Um ano depois da abertura do cofre, Lucas visitou o cemitério. Levou flores para o túmulo do pai. Agora tinha lápide de mármore. Nome gravado em letras douradas. Roberto Mendes, engenheiro, professor, pai, herói. Lucas se ajoelhou na grama. Obrigado por tudo que me ensinou. Obrigado por preparar para esse dia mesmo sem eu saber. Obrigado por ser homem íntegro num mundo de ladrões. O vento balançou as árvores. Pássaros cantavam. Sol brilhava. Lucas sentiu paz. Não era fim. Era começo. Os convidados que apoiaram Lucas durante o desafio se tornaram amigos. Alguns se tornaram mentores. Empresários honestos ofereceram parcerias. Investidores sérios ofereceram capital. Lucas recusou quase tudo. Não queria construir império, queria construir legado. Diferença fundamental. A jovem de vestido vermelho que transmitiu tudo ao vivo escreveu livros sobre a história. Best-seller internacional. Metade dos lucros foi doada para o Instituto. Documentários foram feitos. Filmes foram propostos. Lucas recusou. Não queria fama, queria impacto. Na última visita ao túmulo do pai, Lucas deixou carta. Papai, você me ensinou que inteligência vence força, que persistência vence sorte, que dignidade vence riqueza. Hoje entendo tudo. Você não me ensinou apenas a abrir cofres. Me ensinou a abrir mentes, inclusive a minha. Victor Ashford tentou me transformar em escravo. Sem saber, me transformou em libertador. Libertador de 50 famílias, libertador de 1000 jovens no instituto e libertador de mim mesmo. A maior vingança não foi abrir o cofre, foi provar que você criou alguém maior que seus inimigos. Obrigado por tudo, seu filho que te honra. Lucas se levantou, olhou para o horizonte, sol se pondo dourado. Amanhã seria novo dia, novos desafios, novas camadas para abrir. Mas dessa vez não seria sozinho. Teria 1000 jovens aprendendo, 50 famílias reconstruídas, uma mãe saudável e memória de um pai que nunca desistiu. A lição final estava clara. O maior cofre não era de aço, era de ignorância. E a chave para abrir não era de ouro, era de conhecimento. Victor Ashford passou 20 anos construindo impérios sobre mentiras. Levou 24 horas para desmoronar. Lucas Mendes passou 17 anos construindo caráter sobre verdade. E isso nunca desmoronaria. Lucas estava no escritório do Instituto quando o telefone tocou. 2 anos haviam passado desde o julgamento de Victor. A vida tinha encontrado ritmo novo, estável, quase tranquilo. Alô? A voz do outro lado era hesitante. Meu nome é Amanda Carvalho. Sou advogada. Preciso falar com você sobre algo urgente. Lucas sentiu o estômago apertar. Urgente nunca era boa notícia. Sobre o quê? Sobre Victor Ashford. Ele morreu ontem na prisão. O mundo parou por um segundo. Lucas não sentiu pena. Não sentiu alegria. Sentiu apenas vazio. Como? Ataque cardíaco. Aos 62 anos. Mas antes de morrer, ele deixou carta. Para você. Lucas marcou o encontro para o dia seguinte. Passou a noite sem dormir. Victor morto. Depois de tudo. Depois de 30 anos de sentença. Depois de perder tudo. Morreu apenas 2 anos depois. A advogada chegou pontualmente. Mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado. Entregou o envelope lacrado. Victor me contratou 3 semanas atrás. Disse que estava doente. Sabia que ia morrer. Pediu para entregar isso pessoalmente. Lucas segurou o envelope. Papel caro. Lacre de cera. Mesmo na morte,
Victor mantinha aparências. Obrigado por trazer. A advogada hesitou na porta. Ele mudou nos últimos meses. Não sei se acredito em redenção, mas ele parecia diferente. Arrependido, talvez. Saiu. Lucas ficou sozinho com o envelope. Abriu devagar. Dentro, 3 páginas manuscritas. Letra tremida, diferente da caligrafia firme que Victor tinha. Lucas, provavelmente você está se perguntando por que estou escrevendo. Honestamente, eu também me pergunto. Orgulho me diria para morrer em silêncio. Mas prisão tem jeito de destruir orgulho. 2 anos aqui me ensinaram mais sobre mim mesmo do que 60 anos livres. Aprendi que sou covarde. Sempre fui. Seu pai era homem melhor que eu. Sempre soube disso. Por isso, o odiei. Vou te contar história que ninguém sabe. Roberto e eu estudamos juntos na universidade. Éramos amigos, melhores amigos. Ele era gênio, eu era esforçado, ele criava, eu copiava, ele inventava, eu vendia, funcionou por anos, parceria perfeita. Até eu perceber que ele ficava com reconhecimento e eu com dinheiro. Parecia injusto, eu trabalhava tanto quanto ele, porque ele era chamado de gênio e eu de empresário, porque o mundo amava suas ideias e apenas tolerava minha ambição. Inveja cresceu. Virou ressentimento, virou ódio. Quando seu pai quis dissolver sociedade, vi oportunidade. Forjei documentos, registrei patentes no meu nome, usei advogados caros. Seu pai era honesto demais para lutar sujo. Perdeu tudo. Eu ganhei tudo. Achei que tinha vencido. Construí império, fiquei rico, poderoso, respeitado, mas sempre soube a verdade. Nada era meu. Tudo era dele. Cada projeto, cada invenção, cada sucesso, roubado. Seu pai morreu pobre, mas morreu livre. Eu vivi rico, mas vivi prisioneiro da própria mentira. Prisão física não mudou nada. Sempre estive preso. O jogo do cofre foi a última tentativa patética de provar superioridade. Se você falhasse, provaria que era inferior ao pai. Se você conseguisse, provaria que eu estava certo em roubar do Roberto, porque genes dele criaram você. Lógica torta de homem desesperado. Você não apenas abriu o cofre, destruiu minha ilusão. Provou que integridade vence e trapaça. Que filho do homem que roubei era melhor que eu. Não tenho perdão para pedir, não mereço. Mas preciso que saiba uma coisa. As patentes que roubei do seu pai valiam muito mais que 500 milhões. Valiam bilhões. Tinha outras escondidas, nunca registradas. Guardadas caso precisasse recomeçar. Deixei tudo para você. Documentos estão com a advogada, projetos completos, designs originais, anotações do Roberto, tudo. Use como quiser, destrua se preferir, mas é seu por direito. Sempre foi. Morro sabendo que falhei, não apenas nos negócios, como ser humano. Seu pai venceu no final, porque criou você, e você é tudo que tentei ser e nunca consegui. Victor Ashford. Lucas leu a carta 3 vezes. Sentimentos confusos. Raiva ainda estava lá, mas misturada com algo mais. Compreensão, talvez. Não perdão, mas compreensão. Lucas ligou para a advogada. Quero ver os documentos que ele mencionou. Encontraram-se no escritório dela 3 caixas de arquivo, todas cheias de projetos. A advogada explicou. Victor guardou isso em cofre de banco separado. Nem a justiça sabia. Tecnicamente, ele deveria ter entregado tudo, mas escondeu. Lucas abriu a primeira caixa. Dentro, cadernos manuscritos. Letra do pai. Reconheceu imediatamente. Eram projetos de engenharia avançada, sistemas de segurança, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia. Projetos de 20 anos atrás que pareciam futuristas até hoje. A segunda caixa tinha protótipos, dispositivos que nunca foram fabricados, invenções que nunca chegaram ao mercado. A terceira caixa tinha contratos originais, provas de que tudo tinha sido criado por Roberto Mendes. Assinaturas, datas, testemunhas. Evidência irrefutável que poderia ter salvado o pai se ele tivesse lutado na justiça.
Lucas sentiu lágrimas nos olhos. O pai tinha tudo para vencer. Tinha provas, tinha direitos, mas não lutou. Por quê? Encontrou carta na terceira caixa, escrita pelo pai, datada de 1 mês antes de morrer. Para meu filho Lucas, se está lendo isso, significa que descobriu a verdade completa. Não lutei contra Victor porque sabia que luta destruiria você e sua mãe. Processos judiciais levam anos, custam fortunas, consomem vida inteira. Preferi perder batalha para não perder você. Victor pode ter roubado minhas invenções, mas não roubou o mais importante. Não roubou os momentos que passei ensinando você. Cada reparo no ferro velho, cada equação na mesa da cozinha, cada idioma aprendido juntos. Isso vale mais que bilhões. Você é minha verdadeira invenção, minha obra-prima. Não precisa vingar, precisa viver. Viver bem, viver certo, viver livre. Se algum dia recuperar esses projetos, use para o bem. Não para vingança, não para riqueza, para impacto. Seu pai que sempre acreditou em você. Lucas fechou os olhos, respirou fundo. Sabia exatamente o que fazer. 6 meses depois, Lucas anunciou novo projeto. Instituto Roberto Mendes lançaria 100 produtos baseados nas invenções do pai. Mas não venderia. Liberaria patentes gratuitamente. Código aberto. Disponível para qualquer um usar, modificar, melhorar. O mundo da tecnologia explodiu. Empresas queriam comprar. Investidores ofereciam bilhões. Lucas recusou tudo. Essas invenções foram roubadas uma vez. Não serão monopolizadas novamente. Pertencem à humanidade. Um dos projetos era Sistema de Segurança Residencial Acessível, tecnologia de ponta por custo de produção mínimo. Outro era prótese robótica avançada, produzida por impressora 3D comum, custo de R$ 1.000, funcionalidade de prótese de 500 mil. Outro era sistema de purificação de água, usando nanotecnologia. Transformava a água contaminada em potável. Custava R$ 50 produzir. Salvaria milhões de vidas. As invenções se espalharam. Fabricantes pequenos começaram a produzir. Comunidades pobres tiveram acesso à tecnologia de ponta. O impacto foi global. Empresas grandes ficaram furiosas. Processaram Lucas por dumping, por concorrência desleal, por quebrar mercado. Lucas venceu todos os processos. Não estava vendendo, estava doando. Não havia crime nisso. A fundação que Victor tinha construído sobre roubo foi substituída por legado de generosidade. O nome Roberto Mendes se tornou sinônimo de inovação ética. Universidades criaram cursos sobre ele. Estudantes de engenharia estudavam não apenas suas invenções, mas sua filosofia, criar para servir, não para dominar. Lucas dava palestras pelo mundo, contava a história completa, pai roubado, milionário corrupto, cofre impossível e perdão escolhido ao invés de vingança. Após uma palestra em universidade europeia, jovem estudante levantou a mão. Você não ficou rico com as patentes do seu pai. Não sente que desperdiçou oportunidade? Lucas sorriu. Meu pai me deixou 2 heranças. Projetos que valem bilhões e valores que não têm preço. Escolhi a segunda, porque riqueza compra conforto. Valores constroem caráter, e caráter dura para sempre. A plateia aplaudiu de pé. 5 anos após a morte de Victor, Lucas estava no instituto quando chegou visita inesperada. Mulher de 30 anos, grávida, olhos vermelhos de tanto chorar. Posso falar com você? Claro, entre. Ela se sentou com dificuldade. Barriga grande, gravidez avançada. Meu nome é Helena. Sou filha de Victor Ashford. Lucas ficou em silêncio. Não sabia que Victor tinha filhos. Ele me abandonou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe era secretária dele. Ele pagou para irmos embora. Nunca mais quis saber de nós. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Quando ele foi preso, senti alívio. Justiça finalmente alcançou o homem que arruinou minha infância. Mas então, ele morreu, e a advogada me entregou carta. Helena mostrou o envelope.
parecido com o que Lucas tinha recebido. Li a carta dele, pedindo desculpas, dizendo que foi covarde, que abandonar a mim e minha mãe foi o pior crime que cometeu. Ela olhou para Lucas com desespero. Não sei se perdoo, não sei se devo, mas estou grávida. Vou ter filho em 2 meses, e não quero que meu filho cresça com ódio do avô no coração. Lucas entendeu porque ela estava ali. Quer saber se deve perdoar. Helena assentiu. Você perdoou? Lucas pensou cuidadosamente. Não perdoei imediatamente. Perdão não é interruptor que você liga. É processo. Longo, doloroso, mas necessário. Não pelo Victor. Por mim. Carregar ódio é como beber veneno e esperar que o inimigo morra. Envenena apenas você. Helena limpou as lágrimas. Mas ele não merece perdão. Lucas concordou. Não merece. Perdão não é sobre merecimento. É sobre libertação. Você não perdoa para liberar ele. Perdoa para libertar você. E principalmente para libertar seu filho. Ele apontou para a barriga dela. Seu filho vai crescer num mundo diferente. Não precisa carregar erros do avô. Você pode escolher quebrar ciclo. Helena ficou em silêncio por longo tempo. Finalmente falou. Como eu faço isso? Como perdoo alguém que me machucou tanto? Lucas se levantou. Vou te mostrar algo. Levou ela para a sala especial no instituto. Parede inteira coberta de fotos. 50 famílias, todas destruídas por Victor. Todas reconstruídas depois. Essas pessoas tinham mais motivos para odiar que eu, que você. Victor arruinou vidas inteiras, mas todas escolheram perdoar. Não porque ele mereceu, porque elas mereciam paz. Helena olhou as fotos. Família sorrindo, crianças brincando, pessoas felizes. E olha isso. Lucas mostrou sessão especial. Foto de Victor jovem, ao lado de foto do pai de Lucas. Ambos sorrindo. Amigos. Seu pai não nasceu monstro. Tornou-se um. Escolhas ruins, inveja, orgulho. Mas antes disso foi humano, foi amigo, foi até bom em algum momento. Helena tocou a foto. Nunca tinha visto o pai feliz. Sempre o conhecia amargurado. Lucas colocou mão no ombro dela. Você pode escolher lembrar apenas monstro. Ou pode escolher lembrar que até monstros foram humanos um dia. Não justifica crimes, mas humaniza dor. E dor humanizada é mais fácil de curar. Helena começou a chorar novamente. Mas dessa vez, choro diferente. Não de raiva, de alívio. Obrigada. Não sei se estou pronta para perdoar completamente, mas estou pronta para tentar. Lucas sorriu. É tudo o que precisa. Perdão não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um dia de cada vez. 10 anos após abrir o cofre, Lucas estava no palco do maior auditório do país. 2.000 pessoas na plateia. Milhões assistindo online. Era a cerimônia de formatura do instituto. 1000º aluno recebendo diploma. Lucas olhou para a plateia. Jovens de todas as origens. Pobres que se tornaram engenheiros, excluídos que se tornaram inventores, esquecidos que se tornaram líderes. A mãe estava na primeira fileira, saudável, sorrindo. Ao lado dela, Helena com filho de 9 anos, garoto curioso que adorava matemática. Lucas começou o discurso. Há 10 anos abri cofre impossível. Todos achavam que a conquista foi quebrar 12 camadas de segurança, mas não foi. A verdadeira conquista foi o que escolhi fazer depois. Podia ter guardado riqueza. Podia ter buscado vingança. Podia ter me tornado versão jovem do homem que destruí. Em vez disso, escolhi construir. Plateia aplaudiu. Lucas continuou. Meu pai me ensinou que conhecimento sem propósito é apenas informação. Conhecimento com propósito é transformação. Vocês... 1000 jovens formados são essa transformação. Não são apenas engenheiros, são construtores de futuro melhor. O último formando subiu ao palco. Garoto de 17 anos, mesma idade que Lucas tinha quando abriu o cofre. Vinha de comunidade mais pobre da cidade.
Tinha desenvolvido sistema de irrigação inteligente, usando inteligência artificial e sensores baratos. Reduzia o uso de água em 80%. Salvaria fazendas em regiões secas. Lucas entregou o diploma. O garoto abraçou forte, sussurrou no ouvido dele. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Lucas respondeu. Acreditar em você é fácil. Difícil foi você acreditar em si mesmo. Isso você fez sozinho. Cerimônia terminou. Festa começou. Lucas saiu para a varanda. Precisava de ar. A mãe apareceu ao lado. Como se sente? Ele olhou para o céu. Estrelas brilhando. Sinto que finalmente entendi. O cofre nunca foi o desafio. O desafio foi o que fazer com o que estava dentro. Dinheiro, projetos, verdade. Tudo era teste. Ela segurou a mão do filho. Seu pai estaria orgulhoso. Não pelo que você conquistou, pelo que você se tornou. Lucas sorriu. Engraçado. Passei anos odiando Victor por roubar do papai. Mas no final, ele me deu o maior presente. Me forçou a descobrir quem eu realmente sou. Não seria a mesma pessoa sem aquele desafio. A mãe balançou a cabeça. Isso não é perdão? Lucas pensou. Talvez seja. Talvez perdão seja entender que até nossos piores inimigos nos ensinam algo. Mesmo que seja apenas o que não queremos ser. Eles ficaram ali, mãe e filho, sob estrelas, em silêncio confortável. 15 anos depois, Lucas estava velho para seus 32 anos. Cabelos começando a ficar grisalhos, rugas de quem trabalha demais e dorme pouco, mas olhos ainda brilhavam. Instituto tinha crescido. Não era mais apenas um prédio, eram 50 campos pelo país, 10.000 alunos por ano, 100.000 formados no total. As invenções do pai tinham mudado indústrias inteiras. Sistema de purificação de água estava em 80 países, salvou 20 milhões de vidas. Próteses robóticas estavam disponíveis em qualquer hospital público. Devolveram mobilidade a 500.000 pessoas. Sistemas de segurança acessíveis reduziram crimes em comunidades pobres em 40%. O impacto era mensurável, real, duradouro. Lucas recebia propostas constantemente. Políticos queriam que se candidatasse. Empresas queriam que fosse CEO. Universidades queriam que fosse reitor. Ele recusava tudo. Tinha apenas um trabalho, continuar o legado do pai e ensinar a próxima geração a fazer o mesmo. Numa tarde chuvosa, Lucas estava organizando documentos antigos quando encontrou a última carta do pai, escondida entre páginas de caderno técnico. Nunca tinha visto antes. A letra era tremida, escrita claramente em momento de dor. Meu filho, se está lendo isso, significa que não estou mais aqui. Não tenho muito tempo. Coração está falhando. Médicos dizem que tenho semanas. Não contei para você ou sua mãe. Não queria que últimos momentos juntos fossem sobre morte. Queria que fossem sobre vida. Ensinei tudo o que pude. Matemática, idiomas, engenharia, mas a lição mais importante deixei para essa carta. A vida não é sobre o que você conquista, é sobre o que você supera. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você dá. Não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais íntegro. Victor vai aparecer depois que eu morrer. Sei que vai. Conheço homens como ele. Destroem tudo que não podem possuir. Ele vai tentar destruir você, não para ganhar algo, mas para provar que eu estava errado. Errado em ser honesto, errado em ser bom. Errado em acreditar que dignidade vale mais que dinheiro. Não deixe ele provar isso. Não por mim, por você. Porque o mundo precisa de pessoas que escolhem o certo mesmo quando o errado é mais fácil. O mundo precisa de pessoas que perdoam mesmo quando vingança parece justa. O mundo precisa de pessoas como você. Sou apenas engenheiro. Conserto coisas quebradas. Mas você, meu filho, pode consertar o que eu nunca consegui. Pode consertar o futuro. Te amo mais que qualquer invenção, mais que qualquer projeto, mais que a própria vida. Você é minha obra-prima. Seu pai. Lucas dobrou a carta com cuidado.
colocou no bolso. Ao lado da primeira carta que tinha recebido anos atrás, 2 cartas, 2 momentos, uma verdade. O pai sempre soube. Soube que o desafio viria. Soube que o filho venceria. Soube que o legado continuaria. Não apesar da dor, mas através dela. 20 anos após abrir o cofre, Lucas estava diante de nova plateia. Dessa vez na ONU. Representantes de 190 países. Ele tinha sido convidado para falar sobre inovação ética, sobre tecnologia acessível, sobre como o conhecimento livre transforma sociedades. Mas Lucas decidiu contar história diferente. História de cofre, de pai, de inimigo, de perdão. Começou do começo. Garoto de 17 anos, ferro velho, mansão de milionário, desafio impossível. Contou cada camada, cada dificuldade, cada momento de quase desistir. A plateia estava hipnotizada. Então contou o que aconteceu depois. As escolhas, as decisões, o perdão e o impacto de escolher construir ao invés de destruir. Finalizou com silêncio pesado, todos esperando conclusão. Lucas respirou fundo. Aquele cofre tinha 12 camadas. Levei 24 horas para abrir, mas descobri que existe outro cofre, muito mais difícil. Cofre que todos carregamos, feito de mágoas, ressentimentos, raivas justificadas. Esse cofre não tem 12 camadas, tem milhares, e não abre em 24 horas, abre em anos, décadas, às vezes vida inteira. Ele olhou para cada representante, para cada pessoa assistindo online, milhões de olhos fixos nele. Mas vale a pena abrir, porque dentro desse cofre não há dinheiro, há paz. E paz vale mais que qualquer fortuna. A plateia ficou em silêncio por 3 segundos. Então explodiu. Aplauso de pé. Durou 5 minutos. Lucas não se importou com aplausos. Importou-se com a mensagem. Se uma pessoa decidisse perdoar, se uma pessoa decidisse construir, se uma pessoa decidisse quebrar ciclo de ódio, valeria tudo. Após o discurso, o jornalista o entrevistou. Você não sente que Victor Ashford venceu no final? Ele tirou seu pai de você, roubou anos da sua vida. Como isso não é vitória dele? Lucas sorriu, compreensivo. Victor morreu sozinho, odiado, preso. Sem legado. Meu pai morreu pobre, mas deixou o filho que mudou o mundo. Deixou ideias que salvaram milhões. Deixou valores que inspiraram gerações. Quem venceu? A jornalista não respondeu. Lucas continuou. Vitória não é sobre quem termina com mais dinheiro. É sobre quem termina com mais significado. Victor tinha bilhões. Não tinha significado. Meu pai tinha nada, tinha tudo. A entrevista viralizou. 100 milhões de visualizações em uma semana. Comentários aos milhares. Pessoas compartilhando próprias histórias. Próprios cofres que precisavam abrir. Próprios perdões que precisavam dar. O impacto foi além de tecnologia, além de educação. Foi humano, profundamente humano. Hoje, Lucas tem 40 anos. Instituto Roberto Mendes é a maior organização educacional sem fins lucrativos do mundo. 50 mil alunos por ano, 500 mil formados no total. As invenções do pai estão em todos os continentes. Tecnologia de ponta acessível para todos, mudando vidas, salvando vidas, melhorando vidas. Lucas nunca ficou bilionário, nunca quis. Vive confortavelmente, nada extravagante, apartamento simples, carro usado, roupas comuns, investe cada centavo no instituto, em bolsas, em pesquisas, em próxima geração. A mãe está com 65 anos, saudável, feliz, trabalha como voluntária no instituto, ensina costura para alunas, conta histórias sobre o marido, mantém memória viva. Helena, filha de Victor, é professora no instituto. Ensina ética em tecnologia. Seu filho, neto de Victor, tem 19 anos. Estuda engenharia. Brilhante como o avô. Bondoso como a mãe. Equilibrado como aprendeu ser. O ciclo foi quebrado.
Numa manhã de sol, Lucas visita túmulo do pai. Faz isso todo ano, no aniversário da morte. Leva flores, passa horas conversando, contando novidades, atualizando sobre o instituto, sobre conquistas, sobre desafios. Papai, mais 10.000 jovens se formaram esse ano, metade é mulher. Isso te deixaria feliz. Você sempre disse que desperdiçamos metade do potencial humano ignorando mulheres na ciência. Vento balança as árvores, pássaros cantam, sol aquece. As patentes que Victor escondeu geraram tecnologia que está em 2 bilhões de dispositivos hoje. 2 bilhões de pessoas usando suas invenções, sem saber seu nome, mas sentindo seu impacto. Lucas sorri. Acho que você prefere assim. Sempre quis que ideias fossem mais importantes que ego. Fica ali, paz absoluta, nenhum arrependimento, nenhuma mágoa, apenas gratidão. Levanta para ir embora. Antes de sair, sussurra: te amo, pai. Obrigado por me ensinar que o maior desafio não é abrir cofres, é abrir corações, inclusive o próprio. Caminha em direção ao carro. Mãe está esperando. Vão almoçar juntos, como fazem todo domingo, família pequena, mas família completa. No caminho, passa por outdoor gigante, propaganda do instituto, foto de jovem sorrindo, frase embaixo: conhecimento livre transforma vidas. Instituto Roberto Mendes, legado que não se compra, constrói-se. Lucas para, olha para o outdoor. Lembra do dia que abriu aquele cofre, lembra do medo, da raiva, da determinação, lembra de cada camada, cada dificuldade, cada vitória, mas principalmente lembra da escolha, a escolha que fez depois: não se tornar Victor, não buscar vingança, não acumular riqueza, escolher impacto, escolher legado, escolher significado. Essa foi a verdadeira conquista, não abrir cofre de aço, mas abrir cofre de possibilidades. Possibilidades de perdoar, de reconstruir, de transformar tragédia em triunfo. O carro buzina, mãe impaciente. Lucas sorri, entra no carro e seguem, mãe e filho, sob sol, em paz, rumo ao futuro que construíram, juntos, com memória do homem que tornou tudo possível. Roberto Mendes, que nunca ficou rico, mas deixou riqueza que não pode ser roubada, riqueza de valores, de integridade, de amor, e essa nenhum cofre no mundo consegue trancar.